desde os seus 15 anos, quando ele teve a sua primeira relação sexual, não funcionou. Oi pessoal, eu sou Daiane Faria e hoje eu venho com mais um caso real. E o caso dessa semana é a respeito de um homem jovem que sofria de impotência sexual. Com seus 19 anos, ele sofria dessa dor, como diz ele, e não entendia o porquê. Afinal de contas, Daiane, eu sou jovem, eu tenho o mundo pela frente, mas não consigo ter uma ereção satisfatória. Segue comigo até o final para você entender o que estava por trás disso. Esse jovem me procura muito insatisfeito, muito revoltado, por sinal. Ele me diz que desde os seus 15 anos, quando ele teve a sua primeira relação sexual, não funcionou. E desde então ele vem tentado, se esforçado e continua não funcionando. E ele não aceita isso, afinal de contas, pelo fato de ser jovem, pelo fato de estar no auge da sua idade, como ele bem disse, não aceitava que aquilo pudesse ser algo psicológico. Procurou médicos e realmente não havia nada com o corpo dele. Então, podemos diagnosticar que há ali uma manifestação de algo que impede ele de lidar bem com essa situação e também com a sua vida sexual. Vamos lá. Quando a gente inicia esse processo, e é bem provável que você já sabe que ocorrem várias coisas ao mesmo tempo, ok? Então a pessoa ela vem aqui, reserva um período e ali nós vamos fazer várias sessões no mesmo dia. Durante a regressão, quando a gente traz aquela emoção, aquela frustração, aquele sentimento, o que aparece é ele aos 5 anos de idade, onde ele presencia uma discussão dos pais. E ali, natural, né? Para quem tem uma família normal, é comum que os nossos pais briguem, não é mesmo? Mas nessa discussão, o que ocorre é que o irmão dele tira ele dali e ele pergunta, mas por que eles estão brigando? E ali o irmão traz algumas questões que aparentemente não têm a ver com essa situação, mas quando se trata de inconsciente, não tem uma linha lógica, né? Afinal de contas, o inconsciente não tem uma lógica. A lógica dele é atrás disso que não faz tanto sentido. Então, quando nessa conversa com o irmão, o que fica claro para ele ali é que o irmão ressalta muitas vezes que ele entenderia aquela briga quando ele crescesse, quando ele se tornasse homem. Depois, aos 10 anos, quando na escola, ali aparece essa outra cena, quando na escola ele beija uma coleguinha e ali ele tem uma manifestação no corpo, uma primeira ereção, e aquela menina ri dele. Afinal de contas, era uma criança que também não entendia exatamente o que estava acontecendo. Naquele momento, ele sai vergonhoso, chega aí em casa e vai comentar com o irmão. O irmão, nesse momento, como alguém que também não parecia saber tanto das coisas, mostra para aquele garotinho que aquilo que aconteceu era errado, que ele não podia ter feito aquilo, porque aquilo era errado, mas não deixa claro o que de fato aconteceu. Nesse momento, a nossa mente, ela aprende por repetição. Então, o que acontece é, isso fica e na vida adulta vai se repetir de uma outra maneira. Lembrando, não é exatamente por causa disso que ele tem impotência sexual. Fique comigo até o final que você vai entender melhor esse contexto. Naquele momento, esse garoto fica sem entender e ele leva isso para o pai, para entender o porquê que o irmão falou aquilo com ele. O pai, como um homem que deveria ter sido sábio nesse momento, reprime esse garoto e reforça que aquilo não pode acontecer. Afinal de contas, ele só é um menino. Quando ele for homem, ele vai entender o que aquilo quer dizer. Ou seja, o garoto continua sem entender o que de fato é aquilo.
Insatisfeito e jovem, o que ele faz? Ele recorre então à internet e decide entender o que aconteceu com ele. E ele fica perplexo ao pesquisar, aparece várias pornografias e naquele momento aquilo é assustador. Perceba até aqui como, olhando por trás de tudo isso, para uma criança, isso realmente é assustador. Não significa que para ele, enquanto adulto, precisa continuar sendo assustador. Mas a referência que ele tem é de algo que não se pode. Não pode ter aquilo, não pode sentir aquilo. Aquilo é coisa de homem. Presta atenção nessa frase, como daqui a pouco ela fará tanto sentido assim na história desse jovem. Pois bem, durante a terapia ali, a gente também questiona, porque não é só uma questão de evento, do que aconteceu, mas de também quem está por trás disso, e ali aparece a mãe. Então, quando aparece a mãe dele, e eu questiono o que você sente quando você olha para sua mãe, ele sem entender, ele fala: Daiane, eu sinto o amor, mas tem um desconforto. Por quê? Ah, não sei, não estou entendendo. Tá, vamos regredir então para quando começou esse desconforto. E começa esse desconforto no momento, em um dos momentos, que a mãe descobre que ele estava assistindo pornografia na internet. Obviamente, como um papel de mãe, ela vai educar, mas no sentido, ela pune esse garoto de novo. Ali reforça, então, mais uma vez o quanto aquilo estava errado. Ele conversa com a mãe, aí tem todo um processo, falando aqui parece ser breve, mas não é, tá? É algo que às vezes é tenso, difícil, doloroso, choroso, enfim, cada pessoa vive um processo. E ali, gente, então, quando a gente caminha mais um pouco durante a terapia dele, a outra cena que aparece é da sua primeira vez, no momento em que ele vai perder a sua virgindade. E ali, a menina com quem ele está questiona para ele se aquilo que eles estão fazendo não está errado. Afinal de contas, eles são muito jovens. E ele se sente um menino diante daquela situação. E mesmo hoje, ele ainda não se sente homem o suficiente para assumir o seu próprio corpo e inclusive o seu próprio órgão. Inconsciente, para esse jovem, ter uma ereção, se sair bem sexualmente, é coisa de homem, é coisa errada. Devido a todas as referências que ele teve, aquilo estava errado. Então, sentir, poder, ter, era algo que fugia da lógica e inconsciente daquele garoto que já é homem, mas inconsciente continua manifestando ali como um menino. Então, quando ele compreende todas essas situações, e ali o jovem, ele é muito voraz, né? Ele rapidamente já resolve tudo. O que ele traz de compreensão é assumir esse papel de homem. E para ele não era necessariamente só na questão sexual, mas também na sua própria vida, aonde depois do processo terapêutico ele decide começar a trabalhar, ele decide começar a arrumar o próprio quarto, ele decide começar a ajudar a mãe em algumas coisas na casa, ele decide respeitar mais as meninas com quem ele ficava, e ali surge naturalmente o processo sexual do corpo dele, a ereção, enfim. Por quê? Porque ele assume esse papel, compreende e ressignifica esses eventos, essas situações. Percebe como por trás de uma reação corporal existem várias questões emocionais que influenciam para que o seu corpo te ajude, mesmo que essa solução não seja a que você gostaria, mas ela soluciona aquilo de alguma forma? Consegue entender? Se faz sentido para você, comenta, compartilha, envia para alguém. Às vezes a pessoa pode ficar desconfortável, mas está tudo bem, ela vai entender. Muitas das vezes os homens, eles têm vergonha de procurar ajuda por esse sentido. Eu vejo muitos homens se sentindo à vontade em trazer
isso para terapia, mas a maioria sente vergonha, fica com receio, principalmente às vezes pelo fato de eu ser mulher, às vezes eles ficam meio inibidos assim, e está tudo bem. Nós não vamos julgar, a gente não está aqui, não é para julgar, mas é para ajudar você a entender que se não há nada de errado com o seu corpo, aqui pode estar a solução para isso. Eu sou Daiane Faria e tudo que eu faço hoje é porque eu tenho desejo de contribuir com lares mais harmoniosos, através de pessoas mais confiantes e serenas. Compartilha, comenta, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e até o próximo vídeo.